Olá, turmas do EAD, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder, fazer alguns comentários das três questões da atividade de integração que eu passei para vocês, que vocês fizeram, que os nossos tutores fizeram a correção, mas eu fiz questão de gravar aqui esse vídeo para vocês, para que fique algo mais explicado, para que vocês tenham um entendimento mais, digamos assim, minucioso acerca das três questões, tá bom? Então, vamos começar a falar da primeira questão. Eu vou trazer aqui, fazer uma apresentação para vocês. Vamos lá. Bom, então, atividade de momento. Atividade de integração, né? Contabilidade governamental, EAD. Então, antes de falarmos das três questões, eu trouxe alguns comentários para vocês. Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o que é o setor público de uma forma mais objetiva. E aí eu trouxe eu costumo chamar nas minhas aulas presenciais de chamar de uma boneca do setor público, né? Então, o setor público ele tem um caixa, né? Nesse caixa, o que é que entra nesse caixa? Bom, o setor público ele toma empréstimos, ele recebe transferências, né? Temos aí as transferências governamentais de União para Estado, de União para município, então recebe transferências. E há também outros tipos de receitas, particularmente receitas de tributos, receitas patrimoniais, receitas de serviços, receitas de aluguéis, né? Receitas de juros de aplicações financeiras que ele faz. Então, uma série de receitas. Então, tudo isso entra no caixa da entidade pública. Mas, por outro lado, o caixa da entidade pública também tem que fazer compras para sua manutenção, tem que fazer obras públicas, afinal de contas, atender a sociedade é o seu objetivo principal. Tem despesas com pessoal, nós temos aí os limites postos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e por isso as despesas de pessoal têm um teto, né? 60% da receita corrente líquida para uns entes federados, 50% para outros. Então, tem uma limitação, mas é uma despesa grande que o setor público tem. Tem também a dívida pública, porque, afinal de contas, a entidade pública ela está sempre tomando empréstimos, operações de curto prazo, de longo prazo, e isso gera uma dívida para ela. Né? Então, é uma dívida pública. E ela precisa também comprar equipamentos para fazer, digamos assim, as suas obras, os seus feitos. Né? E aqui, além disso tudo, eu colocaria os serviços à população. Então, tudo isso são desembolsos que a entidade pública faz através desse caixa. Então, isso vai ser processado e esse processamento vai ter um feedback para nós, cidadãos, né? Porque a entidade pública, o setor público, o governante, ao tomar sua decisão política, ele tem o objetivo de tomar decisão política para atender as necessidades públicas. E o que é atender as necessidades públicas é trazer para a população, né? Serviços e bens. Então, o setor público precisa proporcionar à população. É um feedback que o setor público precisa dar à população. Afinal de contas, nós somos contribuintes, nós somos cidadãos. Bom, então, o caixa está andando. Então, passa pelo processamento de tudo isso, dá produtos e serviços. Esses produtos e serviços a nós, que somos cidadãos, que fazemos parte da população. Correto? Até aí, nenhuma novidade para vocês. Na nova gestão pública, e aí é só para justificar porque que nesse gráfico tem contribuintes, clientes, a nova gestão pública, que veio aqui para o Brasil nos anos 90, o New Public Management,
né, que veio o foco gerencial para o setor público, né? Tivemos lá na Inglaterra, com Margaret Thatcher, o modelo de gestão pública gerencial, flexível, Estado enxuto, Estado mínimo. Então, era essa a onda que tinha aqui no Brasil, colocar um Estado gerencial no setor público. Então, para resumir essa parte da história, nesse momento os cidadãos eram vistos como clientes, porque estávamos diante de uma gestão pública enxuta, flexível, mais racional, porque tínhamos a concepção, tínhamos não, os liberais da época tinham a concepção de que o setor público era sinônimo de incompetência, de morosidade, então era preciso dar uma repaginada no setor público, e por isso se saiu da gestão burocrática para a gestão gerencial. Entretanto, nós vimos que aqui no Brasil isso não aconteceu de uma forma efetiva. Aqui no Brasil, nós temos ainda hoje uma gestão pública híbrida, é uma gestão pública onde convive aspectos gerenciais, aspectos burocráticos e aspectos patrimoniais. Bom, então, justificando porque eu coloquei contribuintes clientes, volta a roda. Então, produtos e serviços que são oferecidos aos contribuintes, que são clientes, que, por outro lado, pagam os impostos que nós, digamos, que o setor público recebe. E aí volta a roda, né? Então, eu trouxe isso para vocês entenderem de uma forma extremamente objetiva, muito objetiva, o funcionamento do setor público. Bom, então é esse o contexto que estamos de uns 15 anos para cá. O contexto onde nós, cidadãos, estamos cada vez mais buscando que o setor público faça uma gestão boa, e quando eu falo de gestão boa, eu estou falando de uma gestão eficiente, eficaz, econômica e efetiva, né? Então, o cidadão está cada vez mais buscando isso. A Constituição Federal, ela abre para a participação dos cidadãos na gestão pública, ela é o primeiro pontapé para que a sociedade, em alguma maneira, participe do processo da gestão pública. Então, é nesse espírito que estamos, depois da Constituição Federal, que nós chamamos de período pós-redemocratização, é que o cidadão está cada vez mais interessado em saber como é que se dá o fluxo do setor público, dos recursos públicos, das contas públicas, né? Então, estamos nesse contexto da busca de uma boa gestão diante das autoridades governamentais, respostas que essas autoridades governamentais precisam nos dar, e isso tudo é o cidadão que está buscando, é a sociedade civil que está indo buscar os direitos, né? Buscar os seus direitos, sabendo dos seus deveres. Entretanto, fazendo um parêntese, digamos que de 2 anos para cá, parece que estamos tendo um retrocesso no processo do avanço democrático. Parece que não falamos mais de democracia, não falamos mais de instituições. O Estado parece que tem que ser jogado fora, né? Então, é isso que parece que está acontecendo nessa última gestão que estamos vivendo, né? A desvalorização das instituições, a venda do patrimônio público. Mas isso é apenas um parêntese do que estamos falando. Então, esse é o processo de convergência que estamos agora falando de uma forma mais macro, um processo de convergência no setor público. Pois é, começou com as IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Isso começou bem nos primeiros anos do século XX, 2000, 2004, 2002, foi aí que começou, no plano internacional, né? E aí, quando chegou em 2004, 2005, começou a chegar no Brasil, onde tivemos reuniões aqui com estudiosos, com membros do Conselho Federal de Contabilidade, com membros do Tesouro Nacional. Isso tudo começou-se a se pensar de que era preciso fazer a convergência da contabilidade do setor público também às normas internacionais. Ou seja, não era suficiente apenas fazer a convergência do setor privado. O setor público precisava
fazer parte desse processo de convergência para uma linguagem única da contabilidade. Então, nesse momento, o resgate do objeto precípio da contabilidade, né, foi colocado em primeiro plano, que isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente falar do objeto da contabilidade. Tá? Então, nesse momento, começou aqui no Brasil as primeiras reuniões, tivemos um grupo assessor, eu conto tudo isso com alguns detalhes no nosso e-book. Então, começou com essa reunião, essas reuniões em 2004. E aí, quando foi em 2008, tivemos as primeiras normas, que chamamos de NBCTs, chegamos às primeiras normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Foram as primeiras normas 16, de 16.1 a 16.10. Bom, essas normas não são traduções das normas internacionais. Essas normas são normas inspiradas nas IPSAS, mas não são traduções. As traduções vão começar depois. Bom, e nesse aspecto dessas normas, concomitante, surgiu os manuais. Ou melhor, os manuais surgiram um pouco antes das normas. Os manuais começaram a surgir lá logo depois das reuniões do grupo assessor, em 2004, 2005, 2006. Aí começou a Secretaria do Tesouro Nacional a fazer os manuais da nova contabilidade. Estávamos diante de um novo processo contábil no setor público. Então, estamos aí nesse processo de convergência que está avançando cada dia mais. Nesse momento, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que as IPSAs estão sendo traduzidas. Então, estão sendo traduzidas para o português, que aí a gente também chama de NBCT-SP. Mas aí essa NBCT-SP são traduções das IPSAs. Não são mais as ANBCTs 16 editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E quando é que começou essas traduções de fato? Essas traduções começaram em outubro de 2016, com a nova estrutura conceitual da contabilidade, que eu vou falar um pouquinho dela lá na frente. Quando eu falar de campo de aplicação, que eu pedi para vocês na terceira questão, qual é o campo de aplicação de acordo com a nova estrutura conceitual. Quando eu for falar do campo de aplicação, eu explico essa NBCT, tá bom? Para a gente não fugir do foco da pergunta, que vem ainda, por enquanto eu estou contando uma historinha para vocês. Bom, então, tivemos aqui no processo de convergência os princípios, esqueci de falar dos princípios, que bom que eu coloquei aqui, os princípios aplicados ao setor público foi de uma norma em 2007, porque nós temos os princípios, se eu não me engano, acho que é de 1993, aplicados à contabilidade, e quando foi em 2007, surgiu os princípios aplicados ao setor público. E aí as NBCTs ou NBCASP, tanto faz, eu chamo sempre de NBCTs, 16 foi em 2008, como eu falei para vocês. E as NBCTs, SPs, que são as traduções, começou em 2016, com a nova estrutura conceitual, que foi a primeira norma convergida, certo? A primeira nova convergida foi em 2016. Bom, diante dessa rápida explicação para que vocês não respondam perguntas assim aleatórias, para que vocês entendam o que é que estamos passando na contabilidade pública. Ainda antes da pergunta, então, diante de todo esse contexto que eu estou falando para vocês, a contabilidade aplicada ao setor público ganha um brilho estratégico em tudo isso. Por quê? Porque ela é um instrumento de apoio à administração pública na busca de uma gestão moderna, eficiente e eficaz. Então, tudo isso veio mudando, a contabilidade veio mudando, porque ela é um instrumento fundamental para a tomada de decisão do gestor público. Bom, agora, quais são os objetivos da contabilidade governamental? Essa é a primeira pergunta da atividade de integração de vocês. É atualmente denominada de CASP. Então, contabilidade governamental é o nome da nossa matéria, mas a gente não fala muito mais esse termo. O nome agora é contabilidade aplicada ao setor público. Isso tem uma explicação, porque a contabilidade agora é única. E se ela é única, não tem por que ser contabilidade governamental ou contabilidade privada.
É uma contabilidade que é única, só que aplicada ao setor público. Então, essa é a linguagem mais atual, CASP, contabilidade aplicada ao setor público. E aí eu trago um objetivo só que abarca tudo que a contabilidade pública precisa dar conta. Primeiro, como toda contabilidade, não apenas a pública, fornecer informações confiáveis sobre o patrimônio. Esse é o primeiro ponto. A contabilidade precisa dar confiabilidade nas informações que ela fornece, né? Então, informações confiáveis sobre o patrimônio da entidade pública, analisando e controlando não apenas o aspecto material do patrimônio, mas também a ótica financeira e econômica, acompanhando, inclusive, a execução do orçamento público. Então, vocês vão ver, vocês comecem a folhear o nosso e-book mais para frente e vocês vão ver o processo de contabilização. Vocês vão ver que, para se registrar um alfinete na contabilidade pública, não é apenas como na contabilidade privada, que você credita a caixa e debita um outro ativo, agulhas. Não. Vocês vão ver que existe 3 sistemas de informações. Tem o sistema de controle, tem o sistema orçamentário e tem o sistema do patrimônio. Então, uma contabilização de um alfinete são nada mais do que nada menos 8 partidas dobradas. Por quê? Porque na entidade pública é preciso registrar todas as fases orçamentárias, desde o empenho até o pagamento. E isso tem a contabilização em cada fase dessa. Então, estamos falando de uma contabilidade muito mais complexa, que é uma contabilidade do setor público. Então, a contabilidade pública, ou CASP, que é o nome mais indicado, ela precisa dar conta de muita coisa, né? De fornecer informações do patrimônio em várias óticas e, além disso, fazer o acompanhamento da execução do orçamento, mostrando que as mutações ocorridas e os resultados em cada demonstrativo. Vocês vão ver também que temos balanço orçamentário, balanço financeiro, temos demonstração de fluxo de caixa, temos demonstração das mutações do patrimônio líquido, temos balanço patrimonial, né? Então, temos muitas demonstrações contábeis e cada uma... e temos uma importantíssima, que é a DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais, que é ali que dá o resultado do exercício, tá? Não é no balanço patrimonial, como vocês estão acostumados a ver, é na contabilidade privada, é na demonstração das variações patrimoniais. Mas vamos seguindo, que tem muita coisa. Então, respondendo a primeira pergunta, eu já respondi e trago aqui alguns adendos. A contabilidade pública brasileira, né, diante dessas mudanças dos paradigmas que estamos vivendo, desse processo de convergência, ela quer garantir informações contábeis de qualidade que dê suporte ao quê? A otimização da gestão dos recursos públicos, visualizando logo a gestão de custos, que foi inserida em 2011. Não havia sistema de custos de uma forma institucionalizada no Brasil. Isso surgiu com uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional e com uma norma 16.11 do Conselho Federal de Contabilidade. Então, veio aí o sistema de custos das entidades públicas. Também garantir essas informações que dê qualidade, que dê suporte ao princípio da transparência, um princípio extremamente importante, né? Trazido pela Lei de Responsabilidade não apenas com disponibilidade de dados, não é isso. Vocês precisam entender que o princípio da transparência é preciso que tenha um conceito subjacente de compreensibilidade. Então, é preciso que nós, sociedade, possamos entender os demonstrativos contábeis, compreender o que estão postos nele. Não basta a entidade pública ser transparente, colocar os seus demonstrativos contábeis de forma de números truncados, que vocês não consigam entender. É preciso colocar notas explicativas grandes, que expliquem tudo. Isso é transparência.
não é publicidade. Então, o princípio trazido pela Constituição Federal de publicidade não é a mesma coisa de transparência trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. São coisas diferentes, complementares, parecidas, mas são diferentes. A transparência é muito mais do que publicidade. Publicidade é dar conhecimento a todos, é colocar nas redes oficiais de publicidade, colocar nas mídias, para dar conhecimento que isso está sendo feito daquele jeito ali. Mas dar conhecimento ao público é publicidade. Transparência não. É fazer com que haja compreensibilidade do público. E a instrumentalização do controle social, que é justamente isso. Instrumentalização do controle social, essa instrumentalização ela só pode acontecer se houver a transparência. Instrumentalização do controle social é justamente o controle por nós de tudo o que está acontecendo no fluxo financeiro, econômico, orçamentário e patrimonial das entidades públicas. Mas se nós não tivermos acesso e nem entendermos o que está nos demonstrativos, nós não vamos poder fazer esse controle. Né? Então, a instrumentalização do controle social está muito atrelado à capacidade de que haja transparência de fato dos demonstrativos contábeis. Então, fechando aí esse primeiro ponto dos objetivos da contabilidade pública, eu acho que ficou claro para vocês. Vamos agora para a segunda questão. Quais os objetos da contabilidade governamental, de novo, atualmente chamado de contabilidade pública, né? Sob a ótica da Lei 4.320 e a ótica do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e à Secretaria de Tesouro Nacional. Eu quero aqui dizer para vocês que são paradigmas diferentes. A Lei 4.320 é o paradigma do direito financeiro, que é um paradigma muito anterior, de 64, é um paradigma voltado muito para o orçamento, e o MCASP e a STN já é um paradigma voltado para o processo de convergência, para a nova contabilidade pública. Então, por isso, estamos o tempo todo falando de dois paradigmas da contabilidade pública, porque ela era de uma forma e está de outra. Então, estamos no processo de mudança. Quero que vocês entendam isso, tá bom? Então, por isso que eu vou trazer aqui para vocês quais são os objetos da contabilidade pública sobre as duas óticas. Primeiro, o objeto da contabilidade pública, isso é unânime em relação às duas óticas, né? É o patrimônio. É o patrimônio público, com as suas receitas, com as suas despesas, com seus ativos, com seus passivos, com seus resultados, né? E, atrelado ao patrimônio, tem os controles de custos financeiros, orçamentários. Então, saibam que a contabilidade aplicada ao setor público, ela não é que ela seja mais difícil do que a contabilidade privada, mas ela traz mais elementos no seu registro, tá bom? E aí vamos para o objeto da contabilidade pública sob a ótica da Lei 4.320. E aí vocês devem estar na tela observando que não existe apenas um objeto da contabilidade pública na visão da Lei 4.320. Exatamente isso. A Lei 4.320 via na contabilidade pública 3 objetos de análise. O patrimônio público, como eu falei para vocês, que é unânime, né? O outro paradigma traz o patrimônio público, paradigma atual, mas a Lei 4.320 também. Só que a Lei 4.320 trazia o orçamento público e, além do orçamento público, trazia os atos administrativos potenciais. Aí vocês devem estar perguntando, Valesca, atos administrativos potenciais? Como assim, se o objeto da contabilidade pública é atos? E a contabilidade registra atos? Pois é. A contabilidade pública registra atos, que a gente chama de atos administrativos potenciais. São aqueles atos que, no momento do seu registro, não causam impacto na contabilidade, mas têm um potencial de causar esse impacto. Por exemplo, assinatura de um contrato. Na entidade pública, a assinatura de contrato precisa ser registrado. Ah, mas assinou o contrato, não teve impacto nenhum na contabilidade. Mas vai ter. No momento que o contrato é executado, que o objeto contratado vai ser entregue, é preciso monitoramento. Né? Isso vai mexer na contabilidade. Porque no momento que o objeto é entregue,
já passa para o processo de liquidação da despesa. É no momento que se liquida a despesa, é o momento que o objeto contratado adentra na entidade pública. Então, isso tudo é contabilizado. Então, percebam que isso se deu a partir da assinatura do contrato assinado. Então, na entidade pública, atos administrativos potenciais são registrados. Não é à toa que existe o sistema de controle. O nome, a Lei 4.320 dava o nome de sistema de compensação. Ainda hoje se chama de sistema de compensação, mas eu gosto muito de chamar de sistema de controle, porque é assim que está no manual de contabilidade. Então, para vocês entenderem um pouco mais essa questão dos atos administrativos potenciais, eu sugiro que vocês leiam os artigos 83, 87 e 105 da Lei 4.320, tá? Para vocês verem que lá se coloca de uma forma muito clara a necessidade de controlar os atos da administração pública. Então, percebam que na ótica da Lei 4.320, nós temos 3 objetos: patrimônio público, orçamento público e atos administrativos potenciais. Bom, entretanto, no caso da administração pública, há a obrigatoriedade legal de planejamento e controle da receita e despesa pública. Então, a contabilidade pública não desenvolve seu interesse somente no patrimônio e suas variações, mas também atinge o orçamento e sua execução. Então, por isso que a Lei 4.320 primava muito por esses 3 objetos, porque vê o espectro amplo de registro da contabilidade pública. Então, entenderam? A Lei 4.320 temos 3 objetos de análise. E eu não falei aqui do objeto do MCASP. Eu não coloquei no slide, mas eu posso falar. E atualmente, no MCASP e na STN, qual é o objeto da contabilidade pública? Só tem um: o patrimônio público. Ele é um único objeto da contabilidade pública. Como eu já falei para vocês, estamos no processo de convergência. Nesse momento, digamos assim, no espectro da contabilidade pública, é nesse momento que é resgatado, de fato, o aspecto da ciência contábil no âmbito do setor público. Aí você pergunta, por que, Valesca? Porque o setor público, antes desse processo de convergência, tinha como protagonista o orçamento. Não tinha, de fato, o patrimônio. O patrimônio, eu costumo falar que o patrimônio vinha a reboque do registro do orçamento. Entrava no orçamento, mexendo no patrimônio, registra. Só registra no patrimônio depois que passa pelo orçamento, registrou no orçamento. Então, era mais ou menos assim. Entretanto, isso era um equívoco. E, por isso, um outro equívoco que a gente tem até discutido no fórum, os regimes da contabilidade. É um equívoco entender que o regime da contabilidade pública é o regime misto. O regime misto é o regime orçamentário. O regime da contabilidade pública sempre foi o de competência. Entretanto, por conta do protagonismo do orçamento, por uma visão equivocada dos contadores públicos, esse regime misto migrou para a contabilização do patrimônio, que, por sinal, vinha a reboque do orçamento. Então, era o orçamento que era o principal, digamos assim. O patrimônio registrava-se depois. Agora, não. Agora, com a convergência, o patrimônio é o objeto principal da contabilidade. Então, se registra o patrimônio de acordo com o fato gerador. Quando passar pelo orçamento, ótimo, ok. Entretanto, não é como era antes, que primeiro se passava pelo rito do orçamento, mexeu no patrimônio, vamos contabilizar. Não é assim. Agora é pelo fato gerador. Então, registrou primeiro o patrimônio, verifica se mexe o orçamento e aí faz a contabilização. Então, a gente costuma dizer que esse novo processo da contabilidade aplicado ao setor público, ele resgatou a ciência, né, o objeto, a essência da contabilidade, que é o patrimônio, dentro do setor público. Né? Então, é dessa forma agora que acontece. É registrar pelo fato gerador. Então, o regime da contabilidade pública é o de competência e sempre foi. Entretanto, não era, digamos assim, implementado de uma forma efetiva.
era o regime misto, que saía do orçamento, migrava para contabilidade, era uma confusão, mas sempre foi de competência, tá certo? O regime de contabilidade. Agora, o regime do orçamento sempre foi misto, tá bom? E continua sendo misto do orçamento. Agora, o do patrimônio, da contabilidade, foi de competência, sempre foi e continua sendo de competência. Bom, e agora a terceira questão. Qual é o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, instituído pela NBCT, nova estrutura conceitual? Então, essa é a primeira norma convergida internacional para o setor público no Brasil. Então, eu estou falando aqui da NBCT-SP, nova estrutura conceitual, editada em outubro de 2016. Então, foi ela que, inclusive, revogou parte das normas brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2008. Então, da NBCT 16.1 a 16.5 foram revogadas por essa nova estrutura conceitual. Também foi revogada a norma que trazia os princípios de contabilidade aplicada ao setor público e os princípios de contabilidade, os princípios fundamentais de contabilidade do setor privado. Então, essa nova estrutura conceitual, que é uma norma convergida, é a primeira delas, saiu revogando várias normas brasileiras. Mas eu estou falando, eu quero saber o campo aplicado ao setor público, o campo de aplicação dela, por quê? Porque ela é a mais atual. E o campo de aplicação de contabilidade do setor público passou por vários estágios. E eu vou explicar aqui para vocês os estágios desse campo de aplicação. Mas antes, eu preciso dizer para vocês o que é essa nova estrutura conceitual, tão importante. Então, a função dela estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, os quais devem ser elaborados com base no regime de competência. O Conselho Federal de Contabilidade aplicará estes conceitos no desenvolvimento das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e nas demais disposições aplicadas à elaboração e divulgação dos RCPGs. RCPGs são relatórios contábeis de propósito geral, né? Então, esses relatórios contábeis, digamos assim, eles têm o propósito de trazer informações contábeis de uma forma generalizada para todos os públicos. Então, uma das funções é tentar popularizar, trazer de uma forma mais simples a contabilidade para a sociedade. E qual é o campo de aplicação? Bom, agora que vocês já sabem o que é essa norma, eu vou falar do campo de aplicação desde a Lei 4.320 até a gente chegar na norma. Então, o campo de aplicação de contabilidade da Lei 4.320 era o seguinte: era toda administração direta, utilizava contabilidade pública, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e da indireta, as autarquias e as fundações públicas. E a contabilidade privada, nas empresas públicas, e sociedade de economia mista, utilizava a contabilidade privada. Aí você pergunta assim, sim, Valesca, mas está escrito aí que há uma exceção. Nas empresas públicas, sociedade de economia mista. Sim, há exceção. Que exceção é essa? Existe um tipo de empresa que ela pode ser pública ou sociedade de economia mista. Estado, município, Distrito Federal. Se esse ente controlador, e ele não deve ser apenas um ente controlador, para elas estar na condição de dependente. Elas são controladas, né? Ou seja, o ente controlador é que tem a maioria das ações com direito a voto. Mas é preciso ser mais do que controlada, é preciso ser dependente. E o que é uma empresa estatal dependente? Uma empresa estatal dependente é aquela que recebe do seu ente controlador recursos financeiros para pagar despesas de custeio, despesas de pessoal, né? Então, esse ente controlador, ao repassar esse recurso para uma empresa pública ou sociedade de economia mista para ela pagar essas contas, ela se torna uma empresa estatal dependente. E, neste caso, essa empresa estatal dependente, ela aplica a contabilidade privada e aplica a contabilidade pública. Isso na visão da Lei 4.320. Então, qual é o campo de aplicação, segundo o direito financeiro, da Lei 4.320?
União, Estado, Distrito Federal, municípios. Ok. Autarquias e fundações, empresas estatais dependentes. Cumprir também a legislação societária e do direito financeiro, que é essa aí, que é a contabilidade pública. Então, as empresas estatais, elas precisam ter dois formatos de contabilidade. Tá bom? Bom, aí vem o Conselho Federal de Contabilidade e coloca na sua norma 16.1 qual é o campo de aplicação. Aí eu coloquei aí, deve-se observar a atualização na nova estrutura conceitual. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou contando aqui a história do campo de aplicação, mas não é mais esse que eu estou contando aqui. O mais atual é o que eu vou falar lá na frente, para que vocês não se prendam a esses campos. Eu estou mostrando a evolução de como o campo de aplicação sofreu modificações. Então, chegou um momento em 2008 que o campo de aplicação mudou. Então, a norma 16.1 disse o seguinte: o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público abrange todas as entidades do setor público, considerando o seguinte escopo. Então, integralmente, ou seja, a contabilidade pública tinha que ser aplicada integralmente nas entidades governamentais, nos serviços sociais e nos conselhos profissionais. E parcialmente as demais entidades do setor público para garantir procedimento suficiente de prestação de contas e instrumentalização do controle social. O que é isso? Por exemplo, uma empresa estatal independente. Uma empresa estatal independente, ela é estatal, mas ela é independente. Ela não precisa de recurso financeiro para pagar sua despesa de pessoal, para pagar sua despesa de custeio. Ela não precisa disso, né? Mas ela precisa, na hora de prestar contas ao Estado, por exemplo. Vou dar um exemplo prático. Petrobras é uma sociedade de economia mista, ela é independente. No seu cotidiano, ela aplica a contabilidade privada. Entretanto, se houver necessidade para prestação de contas à União, porque a União tem ações dentro da Petrobras, né? A maioria das ações, aí a contabilidade pública faz alguns demonstrativos para atender o Estado. Então, aí usa os moldes da contabilidade pública. Digamos que, por algum motivo, o Tribunal de Contas precise verificar as contas da Petrobras. Então, a Petrobras vai precisar fazer alguns demonstrativos nos moldes da contabilidade pública. Então, é nesse caso que a gente chama de parcialmente. Diferente, por exemplo, de um município, diferente de uma universidade, que precisa integralmente utilizar a contabilidade pública. Então, isso era o campo de aplicação da NBCT 16.1. Então, a contabilidade aplicada ao setor público é aplicada para todos os órgãos da administração direta, inclusive as fundações e autarquias. As empresas que prestam os serviços sociais, as chamadas Sistema S, agem como colaboradores do governo realizando atividade de interesse público e são financiados com recursos que provêm de tributos e aplicam integralmente as regras de contabilidade pública. Então, a NBCT 16.1 entendia que as empresas S também aplicavam e aí passaram a aplicar a contabilidade pública integralmente. Aí eu coloquei aqui, retirado pela nova estrutura conceitual. Pois é, a nova estrutura conceitual não leva em consideração o Sistema S. Mas, em 2019, veio um acórdão e disse, olha, o Sistema S volta para o campo da contabilidade pública. Eu vou falar isso mais lá na frente. Mas o que eu quero que vocês entendam que a NBCT 16.1 entendia que o Sistema S estava no campo integral da contabilidade pública. E os conselhos profissionais, que são financiados por contribuições instituídas pelo Estado, eles são de interesse público e fiscalizam e normatizam o exercício profissional. Também atuavam como a contabilidade pública, atuam com a contabilidade pública de acordo com a norma 16.1. Então, esse era o campo de aplicação da contabilidade pública de acordo com a norma brasileira aplicada ao setor público 16.1. Então, eu sistematizei aí como era na 16.1, tá certo? Então, aí está sistematizado o que eu acabei de falar para vocês. Bom, e o campo de
aplicação da norma brasileira, nova estrutura conceitual. O que é que traz como campo de aplicação? E essa é o que é atual, é o que vocês devem considerar. Campo de aplicação. Aí eu trouxe flashes da norma. É uma norma extremamente, gente, extremamente, eu não diria extremamente, mas um pouco cansativa, repetitiva, porque como ela é uma tradução, então pensem em uma tradução, coloquem um texto no Google e vejam como fica algo desfocado. Pois é. Mas dá para compreender a norma. Quem tiver interesse, ela tem 65 páginas. Quem tiver interesse para ver qual é o status quo desse momento da contabilidade pública. Essa estrutura conceitual e as demais NBCTs aplicam-se obrigatoriamente às entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral. Estão compreendidos no conceito de entidade do setor público. Então, o que eu estou falando aqui, olhe como ela não é muito clara. Ela está dizendo que isso aqui está no conceito de entidade do setor público e a gente tem que entender que esse é o campo de aplicação. Os governos nacionais, estaduais, distritais e municipais, seus respectivos poderes, órgãos, secretarias, departamentos, autarquias, fundações, agências, fundos, consórcios públicos, outras repartições públicas com gênero de administração direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Então, essas empresas estatais dependentes, elas são arrastadas desde a Lei 4.320. Dentro delas, sempre tem que ser aplicado a contabilidade pública, tá bom? As empresas estatais dependentes são empresas controladas, e aí eu trago o conceito que, inclusive, está também na Lei de Responsabilidade Fiscal, esse conceito. E essa norma trouxe exatamente o que está na LRF. As empresas estatais dependentes são empresas controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesas de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Ou seja, essas despesas de capital que o controlador tem com a empresa controlada, no caso, as estatais dependentes, não significa dizer que elas estão aumentando a sua participação acionária na empresa, não. São despesas de capital mesmo para comprar computadores, para comprar maquinário, esse tipo de coisa, tá? Não é para aumentar a sua participação acionária. Então, a empresa estatal dependente está dentro do campo de aplicação do setor público, de acordo com a estrutura conceitual, a nova estrutura conceitual. As empresas estatais independentes são todas as demais empresas controladas pelas entidades do setor público que não se enquadram nas características expostas no 1.8b, ou seja, que não se enquadram na empresa estatal dependente, as quais, em princípio, não estão no alcance dessa estrutura conceitual e das demais NBCTs. O que isso significa? Que a Petrobras continue com a sua contabilidade privada dentro dela, no seu cotidiano. Tá certo? Só que a norma diz lá na frente que, se for necessário, ela precisa prestar conta nos moldes da contabilidade pública. As demais entidades não compreendidas no item 1.8a, incluídas as empresas estatais independentes, poderão aplicar essa estrutura conceitual e as demais de maneira facultativa ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres. O que significa isso? Que outros órgãos que não estão lá no campo de aplicação, ou as empresas estatais independentes, se quiser, aplique a contabilidade pública, fique à vontade. E se não quiser aplicar, no momento que houver uma determinação de órgão regulador, fiscalizador, aí elas precisam aplicar a contabilidade pública. Como eu também já falei isso lá atrás, que a Lei 4.320 também trouxe isso. Tá bom? Então, vocês entenderam que o campo de aplicação, eu vou trazer sistematizado agora. Antes de falar da sistematização, falo aqui do caso da Petrobras. A Petrobras e o Banco do Brasil somente aplicam as normas de contabilidade aplicadas ao setor público se optarem ou algum órgão fiscalizador determinar. O Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão fiscalizador, que é o controle externo, pode, por exemplo, determinar que a Petrobras siga determinada norma ou conjunto de normas aplicáveis ao setor público. Então, é exatamente o que eu falei para vocês. Então, observe que, diferentemente da NBCT 16.1, que segregava o campo de aplicação em integral e parcial,
Foi isso que trouxe lá 16.1, integral e parcial. A nova estrutura conceitual trata de obrigatório e facultativo, tá bom? Então, a nova estrutura conceitual traz assim, obrigatório e facultativo. A NBCT 16.1 trazia como integral e parcial. Mas precisamos nos focar hoje. Eu contei a historinha para vocês, porque eu gosto sempre de contar a historinha, para que o conhecimento não entre assim, pô, por osmose. Eu não gosto disso. Eu gosto de contar os porquês das coisas, tá? E aí ficou assim, o novo campo de aplicação, que vai sofrer uma pequena mudança que eu vou dizer nesse instante, tá? Então, temos aí o campo de aplicação, o campo de aplicação da nova estrutura conceitual, que é esse aí. Governo federal, estadual, distrital e municipais, poderes, tribunais de contas, defensorias, Ministério Público, órgãos, secretarias, departamento, agências, autarquias, fundações públicas, consórcios, estatais dependentes, conselhos profissionais, que a estrutura conceitual ela não deixa claro, né? Ela não deixa claro, mas entendemos como ela, de fato, ela não toca, nós entendemos que ele também entrou para o campo facultativo, tá certo? E o sistema S, a nova estrutura conceitual também não toca. Tanto que eu coloquei aqui, o sistema S não mais é abrangido como campo de aplicação. Isso de acordo com a nova estrutura conceitual. Tá certo? Mas aí veio um acórdão em maio de 2019 e diz o seguinte, olha, o sistema S volta para a contabilidade pública, viu? Então, o sistema S voltou para aplicação obrigatória da contabilidade pública. Então, o sistema S volta para o campo de aplicação. Então, é isso. É isso que eu trouxe para vocês, a resposta dessas 3 perguntas. Espero que eu tenha correspondido a vocês e espero que a gente avance no curso e vamos ter mais um encontro. Eu pedi para que os tutores façam uma enquete com vocês, para que vocês escolham um assunto para a gente fazer uma aula ao vivo, né? Eu dando aula, vocês perguntando, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo encontro. Deixa eu chegar mais perto de vocês. Eu gosto de me despedir sempre mais pertinho. Tá? É aqui. Isso. Então, até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Vamos aqui para a gravação.